Boa noite, noite. Rô. Boa noite, Alana. Bom, a gente está aqui dando início a uma roda de conversa sobre o momento literário promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através de Mulheres nas Quebradas, da Universidade das Quebradas e dos Livres Livros, que a gente vai falar daqui a pouco com a Rô. E esse evento acontece dentro do primeiro Congresso Internacional de Análise e Pesquisa Clínica em prol das pesquisas sobre cannabis e seu uso medicinal em algumas doenças, tais como algumas síndromes, tais como autismo, Alzheimer e Parkinson, tá bom? Então, a gente está começando esse bate-papo. Meu nome é Drica Madeira, eu fui uma das oficineiras do Livres Livros, que é o nosso projeto que, na verdade, nos últimos 2 anos, deu liga para mulheres periféricas falarem das suas realidades, periféricas ou não, né? Mulheres diversas, né, Alana? Falarem das suas realidades. Eu fiquei com a parte textual no que diz respeito à leitura. E a Alana, que está aqui com a gente, a Alana também tocou essa oficina junto comigo e ficou responsável pela parte de escrita. Quer falar alguma coisa, Alana, rapidinho, para a gente começar? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É um público diferente. A Maria, de certa forma, ela já trouxe, né, para o grupo o olhar da cientista, da mulher que produz ciência, né, e sempre trouxe contribuições muito relevantes para as discussões que a Drica conduzia durante os momentos de leitura. E é isso, a importância, né, de a gente estar sempre em contato com temas e discussões e questões diferentes da nossa área, da nossa zona de conforto, né? Tudo isso só enriquece o nosso olhar a respeito daquilo que nós já estamos habituados a estudar, a conhecer. E é isso, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Maria, obrigada pelo convite. Isso, Maria, obrigada. Obrigada de nós todos, da professora Heloísa, da Rose e da Gi, que são a Rose Brasil, e a Gisele Pardo, que são as idealizadoras do nosso projeto. E antes da gente começar aqui com as nossas dialogantes, assim nomeadas pela querida oficineira, professora, minha amiga Alana, a gente vai ouvir um pouquinho a Rô. A Rosângela, na verdade, é nossa parceira institucional e ela fala desse lugar que para nós é tão caro, tão importante, que é a universidade. Rô, tudo bem com você? Queria agradecer a sua presença, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui recebendo você como uma forma de prestigiar mesmo o trabalho que a gente desenvolveu ao longo dessa pandemia junto das mulheres. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de você, da sua trajetória, da universidade, das Mulheres nas Quebradas e da Universidade das Quebradas. Vamos lá? Então, o prazer é meu de estar com vocês. Agradecer também a Maria pela essa participação muito legal desse congresso, né? Um momento literário para as mulheres nas quebradas. Eu sou Rosângela Gomes, sou servidora pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotada no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que é um órgão que pertence à Faculdade de Letras da UFRJ. E o combo de oficinas Livres Livros, que se traduz por uma oficina de leitura, escrita e editoração. Ocorreu nesse ano de pandemia, muito bem, com mulheres maravilhosas, potentes, resistentes, e que veio dar um up assim, no projeto de extensão Universidade das Quebradas, né? Foi uma sacada das quebradeiras Rose Brasil e Gisele Pardo, que a coordenação da Universidade das Quebradas abraçou e a gente vai conseguir levar mais um ano, que é o de 2022, para sair dessa tristeza de pandemia, né? Isso, Rô, conta um pouco para a gente. Conta um pouco para a gente, para quem não conhece, quem está aqui, quem vai assistir esse vídeo depois, quando o congresso começar de fato, conta para todo mundo o que é a Universidade das Quebradas, o que é esse projeto tão bacana que acontece lá na Faculdade de Letras da UFRJ. Então, o projeto Universidade das Quebradas surgiu em 2009. Foi decorrente de uma tese de doutorado da professora Numa Ciro, que também é coordenadora do projeto Universidade das Quebradas,
junto com a Heloísa Buarque de Holanda, e que começou assim só com pessoas que não tinham uma escolaridade. E aí surgiu essa ideia dessas pessoas invadirem a universidade, por isso se chama Universidade das Quebradas. Nós ficamos aí com edições por 10 anos. Nós agregamos produtores culturais, ativistas, arte-educadores, artistas em geral. Uma potência assim, que fez com que nós tivéssemos 10 edições tratando de assuntos sobre filosofia, história da arte, desenvolvimento de projetos culturais, sociais, e fizemos muitas parcerias com o Museu de Arte do Rio, bibliotecas, parques, estivemos na Rocinha, em Manguinhos, e agora, durante a pandemia, estivemos uma edição O que Potiguar com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ai, que lindeza, né? Nela, né? Muito esmero para um projeto de extensão, né? E a Rosângela, na verdade, é uma grande parceira da universidade nossa e das quebradeiras, né? Porque, na verdade, ela junta essa gente toda para a coisa acontecer, né, Rô? Então, exatamente. Fico, nossa, muito obrigada para você, porque obrigada a vocês eu acho que pela a sua boa oportunidade. vontade, a sua paciência, o seu cuidado, o seu zelo é que faz a gente existir enquanto Universidade das Quebradas. E é um orgulho enorme fazer parte desse projeto, da minha parte, não sei a Lana. Exatamente. E sobretudo, da sua capacidade de organização, né? E, sobretudo, da sua capacidade de organização e de articular frentes tão diversas, sabe? Com diferentes sujeitos, com diferentes atores, e você consegue, de uma maneira muito humana e muito próxima, organizar e gerir, né, tudo isso. Então, obrigada pelo trabalho, obrigada pelo aprendizado. É um prazer estar com vocês. Eu não poderia falar muito, senão eu ia tomar o tempo das entrevistas. É muita Obrigada, coisa, gente. Rô. Muito bom estar com você, muito bom ter você com a gente, tá? Então, agora que a gente falou com essa pessoa super importante que faz as coisas acontecerem, que é a Rosângela, que é quem dá régua e compasso para a gente, né, nas quebradas, é com quem a gente conta. Agora que a gente já ouviu da Rô a importância da Universidade das Quebradas, queria dizer para vocês que Mulheres nas Quebradas acabou sendo um desdobramento, né? Um bracinho da universidade. Então, na perspectiva de gênero, que seriam as Mulheres nas Quebradas. E aí, dentro desse contexto, nasce esse projeto tão lindo que eu e a Lana fazemos parte, que está aqui nesse congresso como um momento literário. E eu estava conversando com a Maria antes da gente começar, e a gente pensando juntas, né? Estranho a gente ter que sempre dividir esse lugar da ciência e o lugar da arte, e aqui a literatura colocada como uma forma, uma manifestação artística. É muito esquisito a gente pensar que essas coisas não caminham juntas, porque para nós elas caminham juntas. Eu acho que esse congresso, essa movimentação que a Maria e todo mundo do congresso fez, no sentido de incluir um momento literário no conjunto da obra, do que seria um congresso de análises clínicas que vai discutir o uso da cannabis em diversos atendimentos de síndrome, é muito interessante, porque é quase um casamento que a gente vem tentando fazer com esse rompimento da ciência positivista. A gente não acredita na ciência pela ciência, mas a ciência como uma forma do fazer dos humanos. E é isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente faz literatura e quando a gente faz ciência, como a gente conhece ela, né, dessa forma mais bruta. E aí, para não comer mais tempo da nossa convidada, eu vou chamar para estar aqui com a gente a Veríssima. Veríssima é uma querida. Eu vou pegar aqui como chama aquele negócio? Mini bio, né? Da pessoa que é importante a gente falar. Olá, meninas, boa noite todo mundo. Boa noite, linda. Olha só, para vocês saberem com quem a gente está falando, né? Uma pergunta famosa que as pessoas fazem, sabe com quem você está falando? Eu vou apresentar antes da pessoa perguntar com quem você está falando. Essa mulher aí maravilhosa, esse estrondo, nasceu em 25 de agosto de 78,
E é um ano mais velha que eu, que lindeza! Muito bom, velha. Gostei mais de você por conta disso, que nos lugares que eu estou andando, eu sou sempre a mais velha agora, menina. Estou besta com isso. Então, olha, capaz de reunir tantas mulheres em uma só. Essa baiana, por herança genética, é também filha única. É Ked, quituteira de Acarajé, professora da rede pública na cidade do Rio de Janeiro, idealizadora das empresas Gostinho de Dendê e Acesa, casada, e que está sempre disposta a uma aventura. Bate-papo, samba e risadas. Imagina, por essa cara aí já dá para ver, né? Essa cara aí de moleca, e ainda envolvida no Núcleo Social Equilíbrio do Mundo, no SEM, de apoio a grupo de mulheres pretas catadoras de materiais recicláveis de seu bairro. Não podia ser diferente, né, Veríssima? É muito assunto para tratar. E eu vou passar para a Alana começar esse assunto aí. Pode ser, Alana? Manda ver. É um prazer, Veríssima, novamente conversar com você. E é um prazer também ser alguém que, de certa forma, vai estar aqui com você para te apresentar para essas pessoas que estão participando do congresso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Veríssima, sobre a literatura. Qual a importância da literatura para você, Veríssima? Então, gente, boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigada, Drica, por essa apresentação. Só para variar, né? Ó, os olhinhos brilhando de emoção, porque construir essa pessoa, essa Veríssima, essa construção que ainda está em andamento, tem sido uma experiência incrível, né? De emocionar mesmo, assim, né? Eu me vendo de fora. E eu também acho incrível, assim, já estou começando. Eu nem sempre sou a mais velha, mas eu gosto. Eu já estou gostando da coisa de ser senhora, sabe? Eu sinto que eu já cheguei no nível que eu. Agora eu já absorvo bem. A senhora gostaria, a senhora precisa, posso ajudar a senhora. Estou começando a gostar disso, porque eu não me enxergava assim. Realmente sempre me vendo como moleca, né? E todas essas funções que você disse aí realmente fazem parte desse ser que sou eu. Né? E a escrita, Lana, a literatura, ela surge a partir das mulheres na quebrada. Ela surge a partir do Livres Livros. Porque até então, eu confesso, apesar de ser formada em letras, né, eu tinha medo, eu digo assim, né? Eu tinha medo da literatura. Né? Eu nunca fui muito adepta, né, da leitura, não tinha muita paciência, talvez por essa coisa de não conseguir ficar muito tempo parada, né? E aí fazendo uma coisa só, eu achava que demorava muito, mas na verdade eu tinha uma resistência, né, a isso. E quando Livres Livros surge, né, eu topo o desafio, porque, como eu disse, né, eu sou chegada a uma aventura. Eu topo o desafio, o convite foi feito pela Rose Brasil. E aí, porém, né, a insegurança vem junto, né? É aquela coisa do vai, mas vai com medo. Mas aí o medo queria falar mais alto e a pessoa ficou, não, então eu já cheguei aqui, já sei como é que é, agora eu vou voltar, tá? Porque não dá para mim. Mas aí chegaram essas duas mulheres que estão aqui, me trouxeram até aqui e continuarei caminhando juntamente com vocês, porque tem sido uma trajetória maravilhosa e essa descoberta foram vocês que me apresentaram, de certa forma. Muito Desculpa bem. te incomodar, Veríssima. Em determinado momento do processo, você pensou em desistir. Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que se deu esse seu processo e por que você decidiu ficar? Tá, vamos lá. O medo da literatura não era só o medo de escrever, mas não ser compreendida, ou o excesso de julgamento, ou não estar à altura de pessoas que, quando se está do outro lado,
né, de qualquer literatura, a gente, pelo menos a minha percepção é de que nós não estamos e nem chegaremos naquele lugar. É algo inacessível, né? Eu sou uma mulher de periferia, né? Então, principalmente para essas mulheres de periferia, de Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, como eu falei, né? Eu tenho uma genética baiana, mas a gente não consegue se enxergar naqueles lugares, porque naturalmente parece que o que é escrito, e seja lá o que esteja sendo escrito, ele é feito de uma forma que é para nos atingir como leitor, mas não como um possível fazedor daquela obra. E aí foi isso que me fez sentir medo e vontade de sair, de deixar, né, as oficinas do Livres Livros, de não acreditar na possibilidade de seguir, né? Porém, tive anjos que me puxaram a orelha e disseram assim o tempo todo, né? Chamaram a minha atenção o tempo todo pro, mas você escreve, você está escrevendo, você chegou até aqui escrevendo. Se você fala, você escreve. Né? Porque eu também separava, como eu disse, né? Eu sou professora na rede pública, mas eu me colocava num lugar diferente. Né? A professora estava ali só para ensinar, mas a professora não era capaz de fazer. Então eu me A gente estava separava. falando, Veríssima, a gente estava falando sobre isso no início dessa conversa, esse distanciamento, essa diferença que a gente faz entre quem produz ciência e quem produz arte. E aí você devolve isso dizendo quem ensina, né, na escola e quem é capaz de produzir aquilo que é ensinado na escola. Então, assim, é um desafio você pensar que pode ocupar esses lugares ao mesmo tempo, né? Que uma coisa não é concorrente com a outra, ela é concomitante, né? Você pode continuar sendo a professora, quituteira, ajudando a organizar e pensar projetos sociais, mas você também pode ser uma agente criadora de arte, de literatura, através dessa experiência própria que você vive lá, né? Então, é como se fosse um casamento, né? Sim, e aí é que entrou o Livres até com um poder maior, com mais potência, tá? E eu digo isso, assim, com maior tranquilidade. Por quê? Eu fui no Livres, ouvindo tudo que se passava, todas as experiências, e vivenciando, né, leituras que eu conseguia me enxergar naquele lugar, né, como um personagem daquela obra, mas também como uma possível autora daquela obra. E aí eu juntava tudo aquilo que eu fazia, né, e começava a pensar na possibilidade, né? Porque a gente pensa, gente, eu não vou ser... quem sou eu? Vou ser escritora, tanto que eu não me intitulo em momento nenhum. Eu não me intitulo. Ainda está um pouco distante para mim, né, falar sobre, me colocar neste lugar. Porém, eu já consigo dizer, eu sou capaz, eu posso fazer. A professora agora não é só a professora mesmo, né? Eu posso ousar dizer que eu tenho criado algo de interessante e que as pessoas têm tirado bom proveito disso, e isso é muito bom. Bom, eu ia perguntar o que significou o projeto para ela, mas acho que ela já respondeu, Alana. Então, acho que tu pode continuar aí com a tua pergunta, com as tuas perguntas, né? Respondi, porque já está dito, né? Não está dito? O que significou essa história de livros para você? Além disso tudo que você já disse, Rose deve estar babando. Quero ouvir depois de depoimentos. Rose deve estar, assim, alucinada de ouvir essa fala linda tua, Veríssima, porque eu acho que era tudo que a gente esperava e precisava ouvir como uma forma de saber que a gente trilhou o caminho certo, né? E ela todo o tempo pensou que o caminho era esse mesmo, né? Uma situação de pertencimento. Como fazia para que as mulheres se sentissem pertencendo a uma estrutura de poder, de domínio da palavra sobre o mundo, né? Então, diz para mim aí o que significou esse projeto, ou o que tem significado o Livros na tua vida. O verdadeiro significado de Livros é exatamente a possibilidade, a motivação. Quando eu ouço e quando eu repito, né, essas duas palavrinhas, livres e livros, eu nunca pensei que elas pudessem se complementar. E eu faço.
eu nunca pensei que elas fossem se complementar de uma forma tão perfeita, né? Como que elas se casassem e tivessem uma que fosse complemento da outra, né? Porque é isso. Eu sou capaz ela não diz só sobre mim, né? Diz sobre toda a minha história. O Livres é toda a minha história. Espera aí que eu acho que a Alana está travando, ela não entendeu ainda, para não atrapalhar, que eu quero essa fala aí depois. Vou usar ela meus escritos. Espera aí. Alana, tu está travando. A gente está ao vivo, a vida é assim, gente. Acontece essas coisas. Eu aprendi isso com Rose Brasil também, que toca o nosso programa, né? Língua Solta, e ela fala isso sempre. Quem sabe faz ao vivo dá merda, às vezes. Ai, desculpa. Inclusive isso, de falar palavrão. Alana, tu tá travando. Tu quer falar? Eu posso continuar? A Veríssima pode continuar? Me diz, me situa. Então, olha só, pronto. Vou fazer o seguinte. Veríssima agora continua falando sobre o que significa livros na vida dela. Aí depois eu passo a palavra para a Alana. Tudo bem, Alana? Já vi que tu voltou em outro lugar, deve ter melhorado aí a conexão. Fala, Veríssima. Então, você parou dizendo que essas duas palavras se encontrando, você nunca imaginou que elas seriam tão potentes, né? Tão potentes e os livros. Isso, que livres e livros fossem um complemento uma coisa da outra, né? Porque a gente escuta muito desde a infância, leia, né? Façam com que os livros sejam seus amigos, mas ninguém diz para a gente exatamente como, por onde, qual caminho, qual livro, né? A escola tem a educação básica, ela, né, começa muito pelo livro infantil, mas que livro infantil é esse? Sobre quem fala esse livro infantil? Será que ele atinge todas essas crianças leitoras? Será que essas crianças se identificam com aqueles personagens, com aquelas palavras que estão ali descritas? Elas estão ali, né? Elas se sentem representadas, elas compreendem essa linguagem. Então, né? Mas o Livres, ele é realmente libertador, porque aí você define que é você quem escolhe, é você quem decide se você quer ou não. Por mais que a escola possa dizer, eu quero que nesse semestre o aluno leia tal livro. Livres diz, dá ao aluno a liberdade de dizer, professora, eu quero ler o livro de Bembe, eu quero ler o livro de Chimamanda, eu quero ler outro livro, porque esse livro fala de mim, fala sobre as minhas percepções, né? Que seja livros de literatura infantil, que seja sobre a Rainha do Mar, mas ele, livre, o livro vai atingi-lo de uma forma melhor. Então, assim eu compreendo livros. Né? Por isso, livros me prendeu. Né? Ele me prendeu, ele me enredou. E, de fato, hoje eu estou amarrada nesse negócio de escrever. Fala, professora Alana. Gente, muitos pontos de contato entre Veríssima e mim. Então, eu me percebo muito naquilo que você está falando, daquilo que você está trazendo como experiência, sabe, em relação à tua vivência como professora, a tua vivência como mulher da Baixada, a tua vivência como mulher que escreve. Hoje, se você pudesse dizer para a gente, Veríssima, pudesse dizer para todos que aqui estão assistindo você, qual é a importância do interlocutor hoje em relação àquilo que você escreve? Quando você escreve, você teme o olhar do outro, o julgamento do outro, porque foi algo significante que você pontuou no início da tua fala. Então, qual a importância desse outro e quem é o outro que você busca atingir através daquilo que você escreve, através do que você produz enquanto literatura? Eu procuro não pensar muito nisso, mas é inevitável, né? Não pensar em atingir em quem a gente vai atingir, né? Senão não faz sentido escrever, porque eu consegui, eu tive a coragem da escrita pensando em alguém. E quem seria esse alguém? Quem seria esse outro que estaria ali, né, debruçado sobre o que eu estou escrevendo e, de repente, aprovando ou reprovando? Né? Porque eu penso que na literatura, quando se lê, não tem certo
ou errado, ou para quem escreve, não há certo, não há errado, há o seu ponto de vista, né, a sua vontade. E aí eu penso nessas pessoas que estão aqui ao meu redor. E quem são essas pessoas? Quem são esses interlocutores, como você disse, né? Tem as minhas crianças, né? Eu terminei um ano como professora de 560 alunos, apesar de ser professora de língua inglesa na rede municipal. Eu digo a eles, e eles riem muito quando eu falo isso, olha só, gente, talvez eu não consiga fazê-los sair da escola no 9º ano falando inglês perfeitamente, né? Porém, eu tenho certeza que de mim vocês não vão esquecer, que eu vim aqui, eu subo no palco, eu faço a minha arte, né? E eu posso não conseguir fazer vocês memorizarem tudo que eu ensino, mas essa pessoa que falou alguma coisa, vocês não vão esquecer. Então, eu me vejo assim. Quando eu escrevo, eu me coloco nesse lugar, né? E penso nesses alunos que precisam me lembrar de mim, precisam me levar para o resto da vida deles, porque eu sozinha sou só a Vera. Com eles, eu sou a Veríssima, esse superlativo absoluto sintético. Ai, que linda! Entendeu? Então, eu penso nessas pessoas, eu penso nessas mulheres catadoras daqui da minha comunidade, né? E que são mulheres negras, são mulheres solteiras, são mulheres viúvas, são mulheres sozinhas e que não têm muita perspectiva a partir da visão do poder público, né? E que nem sequer, né, muitas não têm acesso à leitura, a livro, literatura, mas quando a gente senta para conversar numa roda de conversa, eu também consigo fazê-las falar, porque esse jeitinho que vocês falam, essa coisa, né, inquieta, faz com que elas falem sabendo ou não, escrevendo ou não. Eu tenho das que não conseguem escrever nem o primeiro nome, há mulheres que são formadas com o 2º grau técnico, mas estão sem condições, sem emprego e tudo mais. E estão catando material reciclável. Eu penso nos meus clientes do Gostinho de Dendê ou das pessoas que procuram a Acesa para comprar alguma coisa, uma peça de roupa, uma coisa descolada, né? Então, eu penso nos meus irmãos da Casa de Axé, que eu gostaria que eles todos, né, tivessem uma oportunidade de experienciar essa vivência da escrita, né? Então eu penso nesses meus irmãos também. Então todas essas pessoas estão ali o tempo todo, fazendo parte daquilo que eu proponho, tanto em escrever quanto que seja lido. Que maravilha! Exatamente, é muito importante ouvir você trazer toda essa experiência, toda essa fala, você trazer a Bahia para essa fala hoje, em que é comemorado o dia do Levante Malê, o dia da revolta dos malês, né? E a gente consegue entender através, né, dessa volta ao passado que o lugar de conhecimento é também um lugar nosso. Nos foi tirado, mas a gente precisa se apropriar novamente desses lugares e a gente precisa se ver nesses papéis e nos espaços de conhecimento também. Então, é muito importante ouvir você, Veríssima, trazendo a sua experiência de professora, sua experiência enquanto mulher, que atua em diversas frentes e que escreve, que agora atinge outros sujeitos através daquilo que você produz, enquanto arte, enquanto sabedoria. Muito obrigada. Bom, aquela Drica. máxima que mulher é desdobrável cabe para Veríssima, né? Vocês já perceberam que a pessoa vai do acarajé, passando por ensinar inglês, vendendo roupa. Bom, gente, é muito trabalho. É muita coisa para uma pessoa só, mas você vê que dá, né? E sendo mulher aí que dá mesmo, o negócio funciona, né, com a gente. A gente é boa de fazer, né? A gente é boa fazedora de coisa, né? De tudo, né? A gente tem que acabar com aceitar, parar de aceitar o estigma de que a mulher só dá conta da casa e dos filhos, né? Ontem eu estava assistindo, né, uma aula que já deixou de ser aula, tá? Porque agora virou um grupo de amigos e aí segunda-feira
quando você... Até foi uma fala de um dos colegas, né? Segunda-feira você estudar... já depois de um dia super cansativo, um dia hard, ontem foi um dia muito pesado, né? E aí você parar por 2 horas e se desdobrar sobre teorias e tudo mais, você para e pensa, gente, eu não vou dar conta, não. Aí você respira, você, sabe, você vê que dá, você consegue, você sorri, né? E era o que acontecia com o Livres Livros, nos nossos encontros, né? A gente, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Quando chegava ali, dava para todo mundo, no seu tempo, no seu momento, né? Então, a gente precisa acabar com esse estigma de que a gente só dá conta de cuidar da casa, de cuidar de filho, de cuidar do companheiro, companheira, né? Então, nós podemos muito mais. Né? Eu sou casada com a Débora, todo mundo, deixo isso muito aberto, não é segredo para ninguém, foi a opção do amor, sabe aquele amor que você escolhe, que você diz assim, caraca, aí essa escolha foi a escolha certa? Olha só, eu preciso tomar a palavra para fazer uma pergunta que Rose quer fazer, na verdade, só emprestar a voz, porque a pergunta está aqui no chat. Ela quer saber se você fica afim de produzir um livro sozinha, só com os teus escritos, Veríssimo. Já chegou esse amadurecimento aí para falar, quero fazer um só meu? Não tem aquele ditado, não sei se era um ditado ou uma música que dizia, né, que plante um livro, plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho. E tenha um filho. Né? Então, eu meio que desconstruí isso aí. Um filho, abri mão de boa, tô felizona. Mas aí você tem muitos, você terminou ano passado com 560 cria lá na escola? Pois é, daí veio uma outra... né, uma outra ideia. Eu sou EQED, e EQED é para cuidar. Eu cuido de filhos, né, que são da comunidade. Né? O pai de santo, mãe de santo, Babalorixá e Alorixá, eles têm filhos. Porém, nós, as EQEDs, né, nós somos, até algumas casas chamam de mãe, né? Eu me acho pequena para dizer que eu sou mãe de orixá, gente, quem sou eu, né? Mas eles escolhem a gente para cuidar dos filhos deles. Tipo, eu não estou aqui, mãe, olha por ele, cuida dele. Então, eu conduzo toda essa gente que, quando não está em plena noção do espaço, está sob minha responsabilidade. Então, não deixo de ser mãe. Não posso dizer, porque senão eu estaria negando a minha ancestralidade. Então, eu sou mãe. Plantei algumas árvores, a que eu mais... Não que eu não ame nenhuma delas, mas eu tenho um dendezeiro na minha casa, que é xodó, foi plantado também por mim. Ele tem mais de 30 anos, e só aqui onde eu moro eu moro aqui há 32 anos. Né? Então, tem 30 anos que esse dendezeiro mora aqui. E o livro, só faltava ele. Aí eu falei assim, gente, eu vou começar a escrever. Aí foi até um pouquinho antes do Livres Livros, pouquinho mesmo. Só tinha 2 páginas, ficou lá. E ele tem nome. Ele já tem nome. Já pode passar para a gente o nome dele? E a Rose dele? adivinha, hein? A Rose já sabia disso, rapaz. Não sabia, não. Olha que ela tá bem sintonizada contigo, hein? Não sabia, não. Ele tem nome, mas eu prefiro ainda guardar um cadinho, Alana. Essa vez eu vou deixar em off. Rose, então a resposta é sim, ela quer fazer um livro só dela, rapaz. Já passou de 2 páginas. Show. Tá? Estamos aqui para dar esteio, não é isso, dona Rose Brasil, dona Lana, Heloísa? Estamos todas aqui para ajudar na construção desse livro, viu, querida? A gente chega lá. Devagar a gente chega lá sempre. E aí a gente vai ter que ir finalizando agora, porque a gente tem outras colegas para entrevistar e que possam falar também das suas experiências, mas antes da gente acabar, Veríssima, eu queria que você pudesse se definir, porque no início a gente lê aquela mini bio, né, que é uma forma que vocês se definem, mas é muito fria, eu acho, né? Eu queria te perguntar assim...
A Veríssima pela Veríssima, o que acontece? O que é? Uma palavra, uma frase, uma música, um monte de adjetivo bonito? Como é que é? Bom, é o que eu disse, né? Eu nasci Vera. Mas em dado momento eu percebi que, assim, não conheço nenhuma Vera que seja mais jovem do que eu. Não conheço. É como se eu fosse a última, né? No ano que eu nasci, foi o último ano que os pais e mães registraram seus filhos com esse nome. Não conheço nenhuma Vera que tenha menos de 43 anos, ou menos de 40, né? Porque, vamos dizer, 43 pode ser que tenha outra. Mas com menos de 40, nenhuma. É nome de velho, né? Como o povo fala. Então, já que eu sou a última das Veras, e aí eu falei, então eu posso ser um superlativo. Porque o ser Vera é ser comum. Mas ser veríssima é conseguir juntar tudo isso que está na mini bio. E se não der certo, né, eu ainda sou Freitas. Porque eu tenho um orgulho danado desse nome, sabe? De pai. E aí eu juntei isso aí. Agora eu não posso contar mais do que isso, porque 1% eu tenho que guardar. Né? Toda relação tem que ter pelo menos 1%, né? E aí aquele 1% de segurança, aquela margem de segurança necessária, que é para que se eu vacilar, eu vou... Opa, peraí, deixa eu me botar no prumo de novo. Tá bom? Essa sou eu. Certa, com querida. Sempre sorrindo. Muito obrigada. A gente vê, tá sempre sorrindo e fazendo a gente sorrir também, que é melhor, né? Que ela não guarda, né, Alana, o riso só para ela, faz questão de distribuir, é uma coisa de distribuir sorrisos. Veríssima contagia. Alana, quer terminar? Falar mais alguma coisa sobre Veríssima? Acho que a Veríssima falou muito bem sobre si e foi uma honra conversar com você. Eu acredito que esteja sendo uma honra também para as pessoas que estão aqui assistindo conhecer um pouco mais da Veríssima, das verdades da Veríssima e dos desafios que ela estabeleceu para si nessa jornada maravilhosa que é a vida. Muito obrigada por você ter abrilhantado aqui esse nosso momento de estreia, de entrevistas com as participantes desse momento artístico. Começamos muito bem, muito obrigada por vir à frente e já colocar o pé na porta para mostrar que poesia, literatura, vida, ciência, tudo isso é possível e demanda a possibilidade da gente atentar para aquilo que a gente não conhece, não tem intimidade e se dá a oportunidade de conhecer. Né? Tudo isso só enriquece a gente, as nossas trajetórias e nos potencializam naquilo que a gente já faz tão brilhantemente no nosso dia a dia. Muito obrigada, Veríssima, por você ter estado aqui com a gente. Drica? Deixa eu só falar uma coisinha rapidinha, Drica. Agradecer a Maria, o pessoal do Compass Clean, né? Dizer que as pessoas precisam ter consciência de que a ciência somos nós, né? Ter a consciência, saber o que somos, e aí sim fazer algo, não estamos longe disso. Né? Somos nós quem fazemos a ciência, nós é que damos as ferramentas para que a ciência se desenvolva. Então, vamos ter consciência de que há muita gente precisando desse espaço, dessa sabedoria, desse conhecimento e de todo esse entendimento que vai vir aí com esse congresso. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece, viu, Veríssima? Muito obrigada pela disponibilidade, pelo atendimento prontamente, né? Dizer que podia. Valeu demais, tá? Muito obrigada pelo carinho todo. E aí eu falo em nome da equipe do Livres Livros, acho que está todo mundo babando com essa entrevista de depoimento. Então, acho que todas vamos ficar muito felizes de ficar assistindo depois e fazer recorte dessa fala para botar nas nossas coisas. E aí, já, enfim, pensar que é isso. A Rose colocou ali no chat, muito bem colocado, que a gente já deu muitas crias para o mundo e você, com certeza, é parte desse projeto. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo, querida.
Bom, gente, a gente vai ficar aqui ainda, é uma sessão, na verdade, não é sessão de terapia, mas é sessão de entrevista, viu, Alana? Então você pode voltar para o seu cantinho, para o seu lugarzinho, que você está aparecendo no YouTube, tá, amor? Agora, no caso, só a sua casa mesmo. Agora você está aparecendo. E aí, coube a mim mesma, a fazer entrevista com você, porque a Alana, além de ser isso que a gente falou no início, né, ser uma das nossas mentoras, uma das pessoas que potencializou muito, né, a vida e a obra dessas autoras que a gente vai conhecer aqui, e muitas outras que não vão passar por aqui, mas que vão sair na nossa publicação do Livros Dentro em breve. E a Alana também escreve, né, Alana? Escrevo um pouco, então, não tanto quanto eu gostaria, mas escrevo. Então, e aí eu preciso te entrevistar. Então, eu vou começar, vamos combinar assim, tudo uma grande brincadeira aqui, gente. A gente está no ao vivo, então a gente vai começar de novo. O nome dela é Alana Francisca. Ela é graduada e licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde cursou também especialização em literaturas lusófonas. Atua na educação básica pública do Rio de Janeiro há 15 anos. Há 1 ano participa das atividades do Livros, como oficineira de escrita. Esse é um pouquinho, né, da Alana, porque a Alana não é só... É muito engraçado essa coisa do perfil profissional, né, não, Alana? Porque fica parecendo que a gente é aquilo, mas a gente não é aquilo, né? Então começa dizendo aí, quem que é a Alana? Além disso que ela faz, quem é a Alana? A Alana é uma pessoa que não tem um Lattes. Então, é muito interessante você falar sobre isso, porque é algo que eu preciso reativar a partir de agora, né? Preciso pensar nessas possibilidades de organizar em um espaço acadêmico ali a minha vida, minha jornada, minha trajetória, para que possa dar continuidade aos estudos que eu iniciei há algum tempo e interrompi para cair na lida, no cotidiano da profissão. É um prazer estar aqui com vocês, mas a Alana é uma mulher brasileira que topa desafios, eu me movo de maneira lenta, eu falo de maneira lenta, eu sou uma pessoa lenta na vida, mas eu não gosto de ficar parada, gente, eu gosto de me movimentar. É contraditório? Mas eu sou uma pessoa contraditória. A contradição faz parte da minha existência, está no meu DNA. Eu sou essa pessoa. E é um prazer estar aqui com vocês. É verdade esse negócio, mas eu gosto de me movimentar, né? Te acalma que eu tô chegando. Te acalma aí que eu tô chegando. Olha só, eu queria que você contasse pra gente, como professora de literatura, parece que fica até mais fácil, né? Mas você não tá nesse lugar exatamente aqui nessa conversa. Então, no teu lugar aí de escritora, de autora da tua história, de histórias que você pode contar para alguém, que você vai falar pra gente daqui a pouco, quem é esse teu interlocutor, como você perguntou pra Veríssima, eu queria antes saber de você o seguinte, para que serve esse negócio que a gente chama de literatura? Tem serventia? E se tem, é para quê? Literatura, eu costumo definir literatura como um respiro, assim como muitos escritores já fazem, né? É uma possibilidade que você tem em meio ao dia a dia de tentar pensar a sua vida, pensar a linguagem, pensar a existência, pensar os códigos de uma forma não utilitária, sem um para quê, sabe? Se eu pegar esses elementos todos fora da utilidade prática cotidiana, o que eu posso dizer, o que eu posso expressar, o que vai sair, o que vai se formar a partir, sabe, dessas experimentações. E é isso, você tem uma possibilidade de respiro, né? Porque você tem ali a possibilidade de você usar os códigos da língua sem a necessidade de comunicar, sem a necessidade de entreter, sem a necessidade de ensinar. Apenas a expressão pela expressão. Eu acho que é como eu defino a literatura, primeiramente. É lindo isso, né? Porque a gente tira desse lugar do para quê, né? E serve para quê? Não, não serve. Começa assim, não serve. É não inútil. Serve, é inútil e lide com isso, né? Lide com isso. Mas não dá para viver sem. Apesar de ser inútil,
tem um lugar, né? Então, exatamente, nem tudo que não serve fica fora de lugar. Ela tem um lugar, mas a gente não precisa definir exatamente para quê, né? Ela só é uma coisa que né? É um espaço que ocupa na nossa vida. É lindo isso, viu, Alana? E pena das pessoas que não têm um espaço a ser ocupado ainda na vida pela literatura, pelas artes de uma forma geral. Porque o que é da vida da gente sem essas válvulas de escape, sem essas possibilidades, sabe, de dar uma suspensão nessa agitação, nesse corre, nesse fazer cotidiano da gente, né? Que bom seria que todas as pessoas tivessem a possibilidade de acessar, né, o que a gente acessa através da arte. E quando você escreve, a Alana escritora, essa que fica tentando, né? Eu sei que porque a gente já conversou algumas vezes sobre esse processo de tentativa de construção de uma outra coisa. Para quem tem destinatário, tem esse espectador, esse interlocutor, tem a quem se destina, no seu caso especificamente, alguém ou um grupo de pessoas, ou ela é um geral, ou ela vai para todo mundo? Nem sempre há um interlocutor específico, mas mesmo quando o artista, mesmo quando o escritor, ele pensa no interlocutor específico no momento de produção, o que é produzido foge ao alcance das intenções ou daquilo que o artista, daquilo que o escritor pensou, sabe? Em relação à literatura infanto-juvenil, o escritor escreve pensando no público infantil, mas o que está ali é universal, é para todo mundo, é para quem se sentir fisgado pelo que está ali representado e pelo que está acontecendo ali, com as possibilidades de metáfora e de construções, né, que acontecem quando a gente produz literatura. E é isso, mesmo quando o artista, mesmo quando o escritor intenciona um interlocutor, foge ao alcance dele, a obra não pertence mais a ele uma vez pronta, é de quem quiser acessá-la, sabe? E nesse sentido, alguns textos eu acabo pensando num interlocutor específico, mas esses textos acabam chegando a outros sujeitos de outros lugares, e esses textos acabam comunicando outras coisas a esses outros sujeitos, e também vale, sabe? E também é possível, porque no momento da leitura a gente leva tanto da gente, sabe, para completar aquilo que o poeta, aquilo que o escritor pôs ali. É isso. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é o papel... Voltei? Voltei. Qual é o papel, Alana, para a escritora, professora, aí esse misto aí, esse encontro das águas que você é, qual é o papel do outro na relação de ouvinte ou de leitor? Ele complementa ou ele é só um receptor? Como é que tu percebe isso quando está na sala de aula e quando está fomentando os processos de escrita, que você fomentou, por exemplo, no Livres Livros? Como é que você percebe essa interação desse interlocutor, que pode ser preciso ou aleatório, mas é preciso dele para completar a obra? Sempre, sempre, sempre. É muito ruim quando o leitor, eu acho que é muito ruim quando o leitor, ele não se coloca num papel ativo ali de trocar, de mergulhar no universo que está sendo representado, quando ele não se permite a possibilidade de estar na pele de outros sujeitos em outros momentos, vivendo com outros sujeitos, tendo outras questões, porque tudo isso enriquece não só a leitura que está sendo feita, mas como também a nossa percepção de realidade, a nossa percepção de, sabe, enquanto indivíduos, na relação que a gente tem com o outro e com a gente mesmo, sabe? Então, a literatura, ela é fundamental nessa ampliação do olhar que a gente tem
a respeito das coisas que cercam essa bênção maravilhosa que a gente chama de vida. Alana, me diz outra coisa. Você acha assim que o processo de ensino da escrita que você fez na nossa oficina, né? Fugindo um pouco da tua história como criativa na produção do conteúdo propriamente dito do texto, mas nesse estímulo, você acha, ou as mulheres que você se relacionou, né? Que a gente estava junto, que a gente viveu junto, mas você acha que elas se escondem? Por quê? O que é que as mulheres precisam para sair desse grande armário que a gente foi colocada, e a Veríssima falou um pouco, né? É um espaço que se ocupa sendo mulher, que às vezes não é o espaço dessa produção criativa. Então, como é que tu vê isso? Como é que dá para, nessa relação que você teve, nessa experiência que você teve com essas mulheres ao longo do último ano, como é que você percebe isso e quais são, se existem, quais são as fórmulas ou a forma que a gente tem de puxar elas para esse lugar da cena, essa boca da cena, né? Para escrever a sua própria história, os seus livros, as suas verdades. É muito interessante você trazer essa pergunta e o tempo todo eu estou pensando em ciência como algo que demanda uma metodologia, sabe? E a metodologia utilizada com cada uma foi tão específica porque muitas mulheres só demandavam de alguém que segurasse na mão delas para elas se sentirem confiantes para penetrar, né, no mundo das palavras, no mundo dos signos, e de lá extrair os textos que já estavam ali praticamente prontos à espera de serem escritos. Drummond, assim, total. E é isso, assim, mulheres maravilhosas e que já possuíam uma autonomia escritora tão grande, mas que se sentiam tão inseguras, é a questão o medo do julgamento, né, Drica? A gente já é tão julgada em diversos papéis o tempo todo que a gente não quer ser julgada, sabe? Naquilo que a gente estima, naquilo que é precioso para a gente. E quando elas se percebem num ambiente onde elas vão se sentir livres para se expressar, sem esse julgamento, sem esse cancelamento, sem esse olhar redutor do outro, nossa, mas o que você faz não tá bom, não é legal, não. No nosso grupo não havia isso, e foi muito importante elas se perceberem livres para criar. E, na medida do possível, enquanto oficineira de escrita, o meu papel era só o mesmo de orientar e, às vezes, sinalizar que determinados pensamentos ou determinado personagem estava solto na história, demandava uma ambientação desse personagem, uma articulação dele com os demais, outras, como a Gilda, eu acabei de ver um comentário da Gilda, foi um prazer ver a evolução da Gilda, né, desse furacão chamado Gilda, nesse processo todo. E é isso, cada uma de uma maneira muito particular, vivendo ali a possibilidade de exercer essa liberdade no momento da criação. Eu acho que foi maravilhoso esse processo todo que a gente viveu, porque elas já se perceberam livres no momento em que elas interagiam com os livros, com as leituras que a gente possibilitava para elas, e elas se sentiam livres para levar ali durante os encontros as leituras pessoais que elas tiveram das obras. E no momento da expressão escrita, elas se sentiam livres também para se expressarem a partir daquilo que a leitura havia provocado nelas. Então, eu acho que a liberdade é fundamental nesse processo todo. Não tenho dúvida que você disse aí que o negócio é não julgar, né? Tem que arrastar a outra de lá de dentro e falar, ninguém está te julgando, venha, me dê a mão aqui que eu sou sua fiel escudeira. E isso você fez lindamente mesmo. Alana, me diz uma coisa, professora. Tem que ler para escrever bem? Como é que é essa relação de leitura com escrita? Escreve bem quem lê muito, quem lê bem, quem lê assertivamente? O que tu acha dessa dobradinha? Ótimo você perguntar isso, porque eu te responderia ortodoxamente, anteriormente.
Sim, é preciso ler. É preciso ler. E é muito importante eu falar desse processo de leitura, do que eu entendo como leitura hoje. Porque eu conheço, através de Mia Couto, uma personagem chamada Miserinha, que lê os passos, ela lê as pegadas que as pessoas deixam no chão, ela lê ali a maneira dos pés se movimentarem, há pessoas que leem mãos, há quem atente para o que é dito ao seu redor, para o que é dito através das conversas familiares. Então, assim, meu conceito de leitura mudou tanto. Eu não dependo apenas do livro, do texto escrito, para entender que o indivíduo é leitor. Eu entendo esse processo de leitura como um processo muito mais amplo. É fundamental. Eu acredito que o indivíduo ele se potencializa uma vez que ele domina o código escrito e que ele acessa constantemente diferentes manifestações literárias em código escrito. Mas eu acho e eu digo hoje que apenas o acesso ao código escrito não é fundamental para se formar um bom escritor. Perfeitinha ela, professora. Olha só, muito bom, eu concordo plenamente. Aqui, tu não perguntou minha opinião, mas eu vou dizer porque eu concordo. Eu acho isso. Você é professora também, vem enriquecer esse debate também saber com a maneira de entender as coisas. Que ler, né? Ler está para além dessa leitura fria que a gente imagina do código escrito. Mas ler faz bem para a gente desenvolver outras habilidades, né? Eu posso dizer que eu sou uma boa leitora, mas eu não sou uma escritora por conta disso. Então, assim, não necessariamente uma coisa vai derivar na outra, né? Ou vai trazer como consequência a outra, mas, de fato, ela enriquece o nosso universo, né? Talvez seja como viajar, como encontrar outras pessoas, se relacionar, né? Como a gente amplia o nosso mundo, como o nosso mundo ampliado e grande, ele ajuda a gente a trabalhar a maquinar outras possibilidades, inclusive no âmbito da escrita, né? Porque desenvolve criatividade e tudo mais. Isso. E é importante você trazer essa questão da viagem, Drica, porque quando eu acessei Walter Benjamin, eu tive a possibilidade de entender as narrativas, as histórias, a partir de duas perspectivas, a partir daquele sujeito que viaja, que está sempre em contato com outras realidades, com outros sujeitos, e a partir também do ponto de vista, de um ponto de vista que eu considerava menos, mas que eu comecei a enxergar com uma determinada legibilidade, que é a legibilidade daquele que não viaja, aquele que fica. Então, eu deixei de olhar aquele que fica como ressentido, como alguém que não tem nada a dizer, mas como alguém que tem um outro tipo de verdade ou de saber para dizer. Talvez não seja tão interessante a maioria, porque a gente gosta mesmo das viagens. Mas é tão importante também, sabe, o relato, a narrativa desse claro, sujeito, inclusive sobre quem vai. Exatamente. Né? Sobre como é não ir, né? Muito legal pensar isso. Bom, para a gente chegando ao final, que o tempo urge, eu preciso te perguntar uma coisa. Nessa cota das identidades aí que a gente está vivendo, né? A gente está falando aqui mulheres periféricas, mulheres pretas, mulheres faveladas, mulheres mães, mulheres não mães, mulheres trans, né? Travestis, de alguma maneira, mulheres brancas, por que não? Acadêmicas até, se a gente quiser ser mais democrático, eu acho que o meu papel não é oprimir como eu fui oprimida, então eu quero que aqui caibamos todas. Todo mundo pode escrever? É dado esse direito a todo mundo, Alana? Como é que você vê isso, essas matizes todas, pensando em gênero, mas não só, mas também em classe, em raça, etnia? Todo mundo tem a capacidade de escrever? Vou voltar ao que você perguntou antes. É dado a todo mundo o direito de escrever? Não.
Mas todos têm o direito de escrever? Sim. Todos têm o direito de se expressar? Sim. Todos têm o direito de deixar a sua marca no mundo para as futuras gerações? Sim. Sabe? E é muito importante que a gente entenda que nesse processo ficar supervalorizando o julgamento do outro, como que a gente escreve vai ser recebido pelo outro, pode ser uma armadilha. O importante é a gente se expressar, é a gente escrever, independente da gente ser publicado ou não por uma editora. Eu acho que a gente tem conseguido ver tantas pessoas publicando nas redes sociais, né? Pessoas que não têm ali o sonho do livro físico, mas que estão publicando e que, de certa forma, estão sendo atingidas de maneira tão profunda por sujeitos, sabe, em tantos lugares, realidades tão diferentes. Então, quem pode escrever? Qualquer pessoa que queira, que se predisponha a escrever, sabe? E eu acho que a gente precisa se apropriar dessas tecnologias para que a gente possa deixar aí as nossas verdades, o nosso legado, a nossa marca no mundo através da palavra. E a gente tem o podcast, olha isso. É verdade. E eu fico pensando, né, na pessoa que não tem intimidade ainda com o código escrito, tem a possibilidade de fazer com que o outro acesse o pensamento dela através da palavra falada. E a literatura tem se metamorfoseado em muitas possibilidades de existir, né, com esse advento, com esse boom tecnológico que a gente está vivendo, principalmente agora em período de pandemia, né? É isso mesmo, e cabe a gente usar da melhor forma possível, né? Usar e abusar. E para terminar mesmo, não é que você vai embora, porque, claro, você vai ficar aqui para a gente entrevistar a nossa próxima dialogante, mas, assim, e quem é a Alana, sem ser ali, Alana por Alana, em uma palavra, em uma frase, em um verso, em uma música, não sei. Te conhecendo agora, quem passou agora e está vendo, quem é essa mulher aí que as pessoas estão vendo? Alana é uma brisa com necessidade de ser furacão. Muito bom. É uma poeta essa mulher, gente. Ela é maravilhosa. Alguns diriam poetisa. Eu prefiro usar esse lugar mesmo do geral, porque eu acho que a gente faz parte desse cômputo geral. Então, para mim é isso. É uma dona da palavra. Obrigada, Alana. Gente, não minto quando me digo lenta. E como eu já disse anteriormente, amo os ágios que falam rápido, mas eu estou satisfeita com o meu lugar. Mas se eu pudesse, falaria como Drica Brasil, como Rose Brasil, Drica Madeira. Olha aí, Drica Brasil, tá vendo? Drica Brasil, quase. Eu estou quase absorvendo esse nome aí, minha filha. Já pensou o que ia dar isso? Você achou uma coisa nossa, né? Na internet não era nossa, mas era como se fosse eu e Rose juntas, olha só. Exatamente. Lembra uma vez que você mandou, é isso, a gente mais se completa do que se desafina, isso é bom, né? Com todo mundo. É maravilhoso. Eu acho que é muito bom ter encontrado vocês, obrigada pela gentileza, pela oportunidade e pela lentidão, porque de alguma maneira a sua presença no mundo melhora a minha presença, porque eu preciso me organizar de forma mais lenta para poder estar na mesma sintonia que você, senão eu fico errada, fico fora de contexto. Então, eu gosto dessa maneira de tem que se adequar. Então, nem tão muito, nem tão pouco, vamos achando aí um meio do caminho. Muito obrigada por você existir na minha vida, na vida da gente enquanto escritoras, e essa gentileza toda, né, que dá a todo mundo essa potência, todo mundo pode. E todo mundo pode. Se tiver com a Alana do lado, eu vou dizer para vocês, além de poder, você consegue. É incrível, é uma mágica. Obrigada, Alana. O prazer foi todo meu. Maria, um grande abraço a todos vocês que participam desse congresso maravilhoso. Meu respeito. E
gostaria de dar um abraço enorme em todos os cientistas do Brasil. Deve ser muito difícil dizer-se cientista em momentos de negacionismo. Um grande abraço a todos vocês. Bom, então, agora, Maria, venha para cá, dona Maria. Maria, então, a gente continua aqui. Boa noite. Para quem chegou agora e está acessando agora esse canal, a gente está aqui num bate-papo sobre um espaço que o Congresso Internacional de Análise e Pesquisa Clínica, em prol da pesquisa sobre cannabis medicinal no uso de síndromes como autismo, Parkinson, Alzheimer, nos chamou, né, nos convidou, e a gente está aqui nesse momento literário apresentando para vocês as nossas escritoras. Elas fazem parte do projeto Livres Livros, que é um projeto apresentado pela Universidade das Quebradas, através do coletivo Mulheres nas Quebradas, que tem à frente, na instituição, a professora Heloísa Buarque de Holanda, a professora Numa Ciro. No meio do caminho, Rosângela Gomes, que esteve aqui com a gente no início dessa conversa, explicando quem somos, como somos. E nas carrapetas, Rose Brasil e Gisele Parno, que fizeram esse ano de pandemia acontecer da melhor forma possível, conosco, no Livres Livros, com essa produção estonteante de tantas mulheres, e a gente trouxe algumas para cá, para esse momento literário. Então, a gente tem a Amanda, a Gilda, hoje a gente teve a Maria, a Alana como escritora e como orientadora, mentora, professora nossa, mas também como escritora desse momento literário. Maria também como escritora, Veríssima, que esteve com a gente ainda há pouquinho. E teremos ainda Rose e Gi, se tudo der certo e elas tiverem agenda e tempo para estarem aqui conosco, porque vai ser uma delícia poder conversar com elas sobre a proposta, o projeto e elas como artistas visuais, de uma forma geral, que é o que as duas são, eu acho, a categoria que elas se implicam aí. E hoje a gente está agora, nesse momento, nessa hora, a gente está com a Maria Nascimento. A Maria é quem nos convidou, né, para participar desse momento, então fica o nosso agradecimento especialíssimo. Maria, muito obrigada. E eu estou procurando aqui, na verdade, esse negócio que a gente chama de bio, né? Porque aí, mini bio, a pessoa precisa para falar certo da vida dos outros, que a pessoa não é fofoqueira, não sabe da vida dos outros. Então, vamos lá. Potiguar de raízes indígenas, bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco? Foi isso? Ainda atua como professora, curadora e artista visual. Escritora de... Gente, acabei de lembrar de uma coisa incrível. Rose vai saber. Escritora de textos técnicos e científicos. Possui publicação em Química de Plantas Medicinais e Clima Organizacional. Hoje também é empresária nas áreas de ciência, arte e cultura. Vocês podem ver aí no nominho dela, que já tem lá Ciência e Arte Limitada. E acaba de publicar seu primeiro conto, que para nós é uma alegria, porque essa publicação do conto, eu tenho certeza, já vou abrir o diálogo aqui perguntando, tem tudo a ver com Livres Livros, é ou não é, Maria? Só tem, né? Eu convidei vocês porque eu acho um pecado que as pessoas não conheçam o projeto Livres Livros. Quem conversa comigo sabe que a gente tem sempre aqueles mentores e aqueles projetos que iniciam a gente na vida, nos ramos da vida, né? E eu digo que a Silvia Matos é minha mentora nas artes, que foi minha professora de desenho com carvão, da Unicamp, lá de Campinas. Eu tenho o Antônio Alves, que é presidente do Congresso, que meu orientador de mestrado é o meu pai nas ciências, porque foi ele que me introduziu nas ciências, e, sem dúvida, fica gravado aí, Livres Livros me iniciou na literatura, sim, criativa. Eu assumi de vez que sou escritora, sim, e a gente estava conversando antes, né? A escrita está muito conectada com as ciências, né? Eu, como química, escrevi relatórios a vida inteira. Então, tudo que a gente faz no laboratório tem que registrar, tem que escrever. Então, você escreve. E, às vezes, e não deixa de ser uma escrita criativa também, porque se você vai montar um experimento que ninguém nunca fez, você tem que criar uma escrita, uma metodologia, uma forma de falar aquilo. Eu até contei que eu me lembro que fiz uma reação no micro-ondas de cozinha, né? E hoje já tem reator, né, para micro-ondas, e isso é uma criatividade, isso é uma forma, né, de você
desenvolver atividades e escritas. E eu acho que a literatura, outro dia eu falei para a Drica, que outro dia eu estava vendo, né, a influência da literatura nas ciências, então tem muita coisa a respeito disso, e eu disse, não, eu preciso trazer as meninas, essa mulherada fantástica, agradecer aqui, publicamente registrado, né, pelo projeto, realmente, a Rose e a Gisele e toda a equipe, né, o PAC, a UFRJ, né, a UFRJ mora no meu coração, né, eu morei no Rio 10 anos, o Rio é uma segunda casa, então, assim, eu não podia deixar de chamar vocês, né, e que bom que vocês aceitaram, né, que bom que vocês aceitaram, e sim, publiquei o conto, né, das avós, né, em homenagem à minha avó Índia, aí, e tem tudo a ver. Tem mais coisa vindo por aí, elas duas sabem, mas não vão contar. Né? Tem mais coisa vindo por aí, elas sabem, mas não vão contar. E assim, mas eu já me sinto escritora, me apoderei, peguei essa capa, peguei essa espada, peguei esse escudo que vocês me deram, então agora ninguém me segura. Eu escrevo mesmo, entendeu? Sempre escrevi, mas nunca assumi, agora eu sou assumida. Saí do armário, né? Saí desse armário aí que colocam a gente, principalmente em relação à escrita criativa, e tem tudo a ver com o que vocês falaram na questão de será que vão gostar, né? Será que eu escrevo bem? Quando você escreve um relatório científico, você estudou técnicas, metodologias para aquilo. Quando você fala de literatura, parece um lugar bem inalcançável para a gente. Né? E, assim, sou super fã das duas, vou logo entregar a vocês. Uma foi que trouxe a leitura coletiva para o meu coração, que é a Drica. Né? Amei o livro dela, tem tudo. Ela sabe, porque eu gravei um vídeo especialmente em homenagem ao livro dela e mandei para ela sabe disso. A Alana, nossa, pega na mão da gente para escrever, né? A Alana pega na sua mão. Então, é uma que te faz, te ensina, vocês, assim, é uma que te ensina a ler no sentido amplo que vocês estavam falando. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem. Vocês ensinam para a gente a leitura no sentido amplo, de ler o acontecimento, ler a situação, ler os movimentos da vida, e não apenas ler os livros, né? Não apenas ler as páginas. Então, vocês são, assim, gente, queijo com goiabada. É contigo, Alana. Pode escolher se tu é queijo ou goiabada. Eu fico com o que sobrar, mas manda ver aí com a Maria. Gente, é um prazer enorme estar aqui com a Maria. Maria, mulher das ciências, é a mulher da cultura, a mulher da arte, a mulher da tecnologia, uma mulher de mil faces. Maria, meu Deus do céu, que pessoa incrível e multifacetada e maravilhosa que você é. Fico feliz que a tua escrita esteja dando conta das muitas Marias que você é. Essas Marias tão diferentes, mas que são as Marias do Brasil, que estão aí personificadas nesse corpo de mulher potiguar. E eu queria te perguntar uma coisa, Maria. Pergunta. Por que trazer o Livros para esse congresso científico? Ótimo, essa pergunta é fácil. Ai, que susto, pensei que ia me fazer uma pergunta mais difícil. Essa pergunta é fácil. Primeiro porque, desde que eu conheci o Livros, sabe, eu só penso em vocês, né? E o que vocês fazem com a vida da gente, o que vocês fazem com a vida dessa mulherada. Né? As pessoas não sabem aqui, mas eu vou contar. A gente chora, a gente ri, a gente se emociona, a gente gosta, desgosta, gosta de novo. É uma loucura, é um turbilhão de emoções. E porque a arte, a escrita, a leitura, a literatura, a ciência sempre esteve muito misturada na minha vida, né? Então, eu não separo as coisas, está tudo misturado. E aí, quando eu convivi com vocês no Livros, né, eu não tive dúvida de que toda oportunidade que eu tiver, eu chamo vocês. É só vocês aceitarem. Respondi?
Respondeu, Maria. E, novamente, obrigada pelo convite. Para a gente é muito importante estar aqui também, né, acessando outras pessoas, outras trajetórias. É muito importante também esse contato com a comunidade científica, e principalmente com a comunidade científica que desenvolve pesquisas em relação a cannabis, né, que é algo tão tabu ainda na nossa sociedade. Estou vendo Francisca ali, um fofo. Oi, Francisca. Exatamente. Eu gostaria, Maria, vou partir dessa questão do tabu. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os tabus, né, sociais e na escrita. De que maneira você, enquanto cientista, enquanto artista, lida com esses tabus sociais? Eles são um empecilho para a sua produção científica, para a sua produção literária? Ou são aquilo que provocam você a produzir? Eu queria saber quem é a Maria em relação a esses tabus. Eita, que agora ela pegou pesado. É verdade. Eu sou uma pessoa, assim, bem atípica, né? Bem intensa e bem atípica. Uma cientista, quando eu estou no laboratório, passei anos no laboratório, ficava enfiada no laboratório até 3 da manhã, e como desenhista, sento na praia para desenhar, como fiz isso na Ilha Grande, um lugar fantástico que eu amo, na Ilha Grande várias vezes. Gosto de desenhar nus, né? Pouca gente sabe disso. Existe o desenho de nus, e o nu, né, em si é um tabu. Eu já fiz uma exposição em São Carlos, aqui em São Carlos, onde 5 artistas, incluindo eu, a gente desenhou uma modelo, né, um nu em um restaurante. Isso é um tabu muito grande, né? Eu gosto de figura humana, né, o desenho da figura humana. E sim, não me impede, não. As pessoas, às vezes, até me colocam em um pedestal, em uma situação formal que não sou eu. Eu acho engraçado, né? Por exemplo, eu amo tatuagens, entendeu? E aí, não são tabus, eles são ferramentas, eu diria, né? Essa minha versatilidade, né? Essa minha versatilidade na arte, porque eu vejo, por exemplo, eu vejo o desenho ou a tatuagem como uma arte igual. Eu vejo o nu artístico uma expressão de arte. A literatura, a escrita forte, como essa escrita que a gente viveu, essa escrita forte no Livros, né? Que pouca gente conhece, né? De Conceição Evaristo e por aí vai. Então, assim, eu acho que não é tabu, para mim não é tabu falar da realidade. Por exemplo, é tabu para muita gente falar da realidade nua e crua, da violência doméstica, por exemplo. Eu fui abrigada da Delegacia da Mulher em 2007 e falo disso, né, nos meus textos. Vocês sabem disso, eles estão carregados, né, de toda essa temática. E não é tabu, precisa ser uma expressão, porque sou eu, né? Essas vivências são minhas, né? Conflitos familiares que todo mundo tem, também é tabu. Tem muita gente que finge que não existe, joga embaixo do tapete. Não existe, precisam ser resolvidos. Eu agora, depois de 53 anos, estou começando a resolver aí desatar alguns nós, entendeu? Então, eu acho que é isso. Para mim, são desafios. Na verdade, talvez eu não escrevesse da forma que eu escrevo se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Mais ou menos isso. Vou aproveitar esse gancho aí da tua resposta, dessa questão que a Alana colocou, para te perguntar de que maneira você acha, além do texto escrito, que a literatura conecta as diferentes pessoas nos diferentes lugares, diferentes trajetórias e visões de mundo, como a sua, né? Eu vou falar especificamente do Livros. Me trouxe uma experiência de pluralidade que eu não conhecia. Imagina que eu passei grande parte da minha vida enfiada em laboratórios nas universidades por aí, pelo Brasil. Né? Num ambiente acadêmico quase que 100%. Quem me conhece sabe disso. E aí, de repente, quando eu me separei, eu fui viver num ambiente periférico. E aí já surgiu a empatia bem grande com a periferia. Eu morei no Rio, em lugares, né, da periferia, tenho grandes amigos. E aí a escrita traz isso, porque quando eu cheguei no Livros, eu tive a oportunidade de unir esses dois mundos.
e, ao mesmo tempo, de me conflitar com eles, né? De me conflitar com eles, de unir esses dois mundos. Por exemplo, foi muito difícil muitas vezes era muito difícil para mim, né? Para mim não entender muito, porque não me aceitam como negra, porque o meu fenótipo é um fenótipo indígena, né? E a periferia vê a negritude de uma forma bem diferente de como eu via. Eu tive que processar muita coisa. Então, como é que se conecta? Conecta fazendo isso com a gente, bagunçando a cabeça da gente mesmo, fazendo a maior bagunça lá para você entender. Me diz outra coisa, trabalhar em conjunto, em equipe, porque cientista, né, trabalha no laboratório, a gente tem logo aquela visão da pessoa sozinha dentro do laboratório fazendo experimento. Aí quando você sai desse ambiente, né, que é o que você falou, saí desse ambiente e fui para um outro mundo, né? Trabalhar em conjunto, em equipe, é ainda um desafio? É um problema? É uma felicidade? Como é que você qualifica essa experiência do comum, do conjunto, do coletivo? Ela é mais fácil, é mais difícil, é só diferente? Show. Depende, excelente pergunta. Depende. Porque no laboratório você trabalha em equipe. Você sempre trabalha em equipe, dá seminários, é um grupo de pesquisa. Não existe um indivíduo na pesquisa, sempre é um grupo. Você faz um artigo, você publica um artigo científico, um produz extrato, outro faz uma análise, né? Um experimento analítico, outro faz um clínico. Ou seja, existe sempre, tanto que os nomezinhos lá nos artigos tem uma fila, né? Uma lista. Então, a equipe era comum, só que era uma equipe mais similar. Então, eu responderia a sua pergunta que quando eu fui para a equipe menos similar, né, uma equipe mais heterogênea, porque uma coisa é você dar aula, eu dei aula durante anos, né, uma coisa é você dar aula para uma turma heterogênea, onde existe uma hierarquia, onde você está numa posição hierarquicamente, né, de poder, e ali existe a diferença, mas ela não te afeta e não te atinge tanto quanto você está em um núcleo onde existe uma pluralidade, uma diferença muito grande, e as hierarquias, aí elas já se distribuem de forma completamente diferente, entendeu? E é um desafio, sim, mas é bom, porque eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito, eu sou outra pessoa, antes e depois de Livros. Sou outra pessoa, né? Melhor, tá? Um pouquinho, mas sou melhor. Um pouquinho melhor. Bom, né? Que maravilha. Respondi. Alana, vai aí ou eu posso emendar aqui? Pode emendar, porque eu estou formulando aqui, eu pulo do gato para a Maria. Eu quero saber se a Maria Nascimento é mais artista ou mais cientista. Eita! Essa foi, viu? Sabe, eu aqui com as minhas filhas, de vez em quando eu entro nessas crises existenciais, nesses dilemas, né? Olha, se eu for levar em consideração ao que eu faço mais durante o dia, todos os dias da minha vida, só tem uma resposta: eu sou mais cientista. Porque eu leio mais ciência ao longo da vida, todo dia, eu penso mais em ciência todos os dias ao longo da vida do que o desenho, por exemplo. Entendeu? Então, agora, por exemplo, eu estou estudando, voltei a programar, então estou estudando programação, acabei de fazer um curso de programação de Python, já estou entrando no Java, ou seja, eu preciso dessa coisa de entrar na tecnologia, na ciência, na inovação. Então, assim, eu acho que a ciência eu sou mais cientista, entendeu? Agora, em épocas da minha vida, eu já fui mais artista do que cientista. Por exemplo, quando eu estava grávida da minha filha, da Victoria, eu morava nos Estados Unidos, eu era mais artista. Eu desenhava praticamente todo dia, eu ia para o parque desenhar. Mas aí dá uma pausa aí rapidinho. A mais artista ou a parte artista, na verdade, faz muitas artes, né? Não uma arte só. Você está falando do desenho, mas são outras coisas. Tem a escrita, que a gente já conhece aqui da conversa. A escrita, por isso você está aqui. Tem o desenho, que você já falou do desenho do nu. Adoro coisas manuais. A gente agora está bolando capas artesanais. Eu faço crochê. Eu gosto de fazer crochê. Né? Eu fiz o enxoval das minhas filhas todo em ponto cruz. Ou seja... E o violino? Eu esqueci. Voltei para as minhas aulas de violino. Eu amo música. Eu sempre digo que, apesar de eu ser uma desenhista, eu fico sempre pensando, gente, tem alguma coisa conectada com a música na minha vida que eu tenho que fazer regressão um dia para descobrir.
porque eu nunca chorei diante de um quadro, mas música me faz chorar direto, entendeu? E eu sou apaixonada, o meu violino é o meu companheiro, né? Todo dia eu estou super feliz que voltei para as aulas de violino agora. Então, assim, eu sempre quis estudar violino e na pandemia eu disse, opa, é agora. E eu pensava, nossa, vai ser difícil esse negócio, porque eu estudei violão clássico aqui em São Carlos. Quando eu era adolescente, fiz violão popular, mas aí eu tinha aquela coisa do violino, né? Ah, minha amiga, agora que eu descobri o violino, eu disse para a professora nova, né? Eu não tenho pressa, quero agradecer para o meu professor Lucas, da Escola Ritmo, e agora eu estou na Escola Maestro João Sepp, que é uma professora Ruth, e eu disse para ela, não tenho pressa. Não tenho pressa, daqui uns 5, 10 anos eu sei que eu vou tocar bem. Não tenho pressa, não tenho pressa. Eu ainda vou abrir uma exposição minha tocando violino. Que então, maravilha! Assim, tenho a música na minha vida. A música é muito presente na minha vida. Quando eu quero relaxar, tem 2 coisas que eu faço para relaxar. Eu me desconecto vendo filme e ouvindo música. São as 2 coisas que me desconectam da Terra. Eu vou para outro planeta. Quando desenho, eu coloco música também e me desconecto. Maria, perguntamos para a Veríssima se ela intencionava publicar um livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tem esse desejo de publicar um livro seu. E a gente, nesse livro, se você intencionar, se a sua resposta for positiva, que Maria a gente vai ver ali nesse livro? A Maria cientista, a Maria artista? Qual é a Maria que a gente vai conhecer através do livro que você vai publicar? Olha, uma coisa interessante agora, e ao vivo no YouTube, que vai ficar gravado, Jesus. Na verdade, eu comecei a escrever um livro há muito tempo, certo? E a querida Flávia, né, foi a primeira para quem eu contei lá no Rio e viu algumas partes. E agora, durante a pandemia, eu comecei a meditar e tudo. Muita coisa aconteceu na pandemia. Comecei a meditar e tal, e aí eu voltei muito, né, para mim, né, para dentro, para tudo isso. E eu cheguei para ela e disse, não vou entregar o livro, eu vou reescrever ele. Então, a resposta é, você vai ver outra pessoa, entendeu? Eu tinha um livro praticamente escrito, agora eu estou reescrevendo a história do livro como eu estou reescrevendo a minha vida. Né? Então, vai ver outra pessoa. Tenho, sim, né, a ideia de escrever um livro, e eu estou reescrevendo ele com muita felicidade, porque eu fui transformada ao longo desses últimos 2, 3 anos, e o livro é um reflexo dessa transformação. Agora, tem um personagem que você vai ver sempre nas minhas escritas, que é o meu papel de mãe. Muito bom, muito bom. Então, olha só, é isso, Alana. A gente vai conhecer um pouco mais das questões e da experiência da Maria Mãe através desse livro. Pode falar que depois eu vou jogar outra pergunta para ela. Não, fala de uma vez. Não, fala, amor. Tá contigo. Então, fala. Maria, você como uma mulher cientista, não é necessariamente uma pergunta, mas uma provocação. No teu livro, a gente vai enxergar a Maria Mãe. É importante que a gente enxergue a Maria Mãe. E eu já te faço um pedido aqui, Maria. Eu acho que seria muito bom você, como cientista, que tem esse contato com a escrita criativa, que você pense na possibilidade de aproximar o público que está longe das ciências exatas, longe dessa ciência de laboratório, da realidade do cientista. Por que não fazer isso através da literatura? Então, já fica uma provocação aqui. Eu vou... Não é? E quem sabe aí o público infanto-juvenil não seja presenteado com a escrita da Maria Nascimento, né? E quem sabe também você não seria a ilustradora do seu livro. Então, porque você é muitas, você tem diversas facetas. Então, quem sabe? Fica uma provocação, Maria. Aproximar o nosso olhar
da realidade do cientista, da realidade das ciências. É preciso que alguém como você fisgue o olhar das novas gerações para a produção científica. E sabe? eu falo você mãe, tem esses saberes todos, você tem o conhecimento, esse conhecimento múltiplo. E alguém mais indicado para fazer isso do que alguém como você? Então, fica aí essa provocação, Maria. Eu falo mãe justamente por isso, porque tudo que eu fiz na minha vida, estudei, termina convergindo para o meu cotidiano de mãe. Porque, por exemplo, sempre que eu vou fazer alguma coisa com as minhas filhas, a cientista está ali ligada se aquilo ali tem alguma relação. Eu fui estudar direito porque tinha uma relação, né, com as minhas filhas, ou seja, tudo no final você termina usando para o seu dia a dia, porque o cientista é humano. E a parte mais humana de tudo isso, né, que a gente tem no meu cotidiano, a parte mais humana está relacionada com as minhas filhas. Por quê? Porque, por exemplo, eu, quando era adolescente, eu era extremamente intolerante, né? Eu tinha umas características bem... E assim, o que vai moldando você? Né? São os filhos, né? Você vai, né, se adaptando, você vai tentando, é um esforço, porque são gerações, é uma diferença de gerações muito grande. Então, por isso que eu digo que vai ter muita relação aí com essa convivência da maternidade. Tá certo, gente. É muito assunto para pouco muito tempo, assunto, mas o tempo é curto e a gente precisa acabar, porque, afinal de contas, é que só tem trabalhadora brasileira, não é mesmo? Pois é. Então, amanhã é dia. E a gente está aqui hoje prestigiando e sendo prestigiado. Eu queria agradecer muito, Maria, ao seu convite, ao convite do pessoal da equipe toda do Congresso. Agradecer muito a equipe do Livres Livros, que esteve muito disponível para que isso tudo acontecesse, né? Todo mundo que escreveu o trabalho para cá, que vai ser publicado depois nos anais, então vocês vão poder ver isso também. E agradecer especialmente a quem assistiu e quem vai assistir, porque eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, então muitas pessoas ainda vão entrar em contato com essa iniciativa dos Livres Livros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do PAC, da Faculdade de Letras, da Universidade das Quebradas, que a gente traz com amor e carinho no nosso coração. Vão saber também do trabalho que a Maria desenvolve junto à ciência brasileira acerca do uso da cannabis de forma medicinal. Isso é muito importante para nós todos nesse momento especial que a gente vive, da vida da República desse país. Agradecer muito a todo mundo que se disponibilizou a estar aqui, a Alana, que topou prontamente, a estar aqui comigo, para que a gente fizesse essas entrevistas. Pedir desculpa a vocês por qualquer equívoco, qualquer palavra maldita. A gente espera que todas ganhem um significado positivo a partir desse momento que elas foram jogadas no universo. Que a gente atraia tudo de melhor para nós todas que estamos aqui, todos que estamos assistindo, e que a gente consiga caminhar juntas, né, em mais projetos em parceria e que a gente se alimente, se retroalimente. E é sempre muito bom poder estar entre mulheres falando dos seus sonhos, das suas expectativas, das suas vidas. A mim muito me interessa, eu fico muito sensibilizada e agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Vou passar para a Alana agradecer e a gente encerra com a Maria, pode ser? Perfeito, Drica. Muito obrigada pelo convite. Eu aceitei prontamente. Eu acredito que mais iniciativas como essa seriam interessantes para que essas áreas tão segmentadas possam se conhecer melhor, para que a gente ganhe muito através desse contato com o outro. E é isso, que as autoridades estejam cada vez mais próximas da gente, que a gente se aproxime cada vez mais delas, justamente para que a gente possa se entender e falar uma língua possível, uma língua harmônica, e a língua que a gente precisa falar nesse momento, né? Que é a língua... É uma língua fraterna, uma língua de paz, é uma língua utópica, sim, mas a gente precisa dessa linguagem comum respeitosa, onde todos se sintam
respeitados dentro daquilo que é verdade na existência de cada um, tá? Então, muito obrigada pelo convite, Maria. Você acaba sendo, né, essa ubiquidade, né, esse ponto de contato entre realidades tão diferentes. Eu gostaria de agradecer a você pelo convite, pela predisposição em se colocar nesse papel de mulher que conecta, de mulher que une essas diferenças todas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar para agradecer ao professor Antônio Alves, né, que é o meu maior mentor e é presidente do Congresso, né, e a Maxi Clínica, né, que convidar todo mundo para participar do Congresso, porque isso aqui é só uma degustação para conhecer as escritoras. Elas vão estar falando lá no Congresso todos os dias no Momento Literário. Isso aqui é só uma degustação. Então, todo mundo lá, a partir do dia 31, inscrevam-se no Congresso. E gratidão a todas vocês. Parabéns pelo projeto Livres Livros, né? Já joguei confete, todo mundo sabe que é um projeto que realmente transforma a vida da gente. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Deixem nos comentários aí. Ok? Beijo, boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.